Em tecnologia, página 2, quarta linha. Poderia relatar a técnica da veste única, quebrando convencionalismos escravizantes? Eu não entendo nada disso, não. O professor foi que lançou essa moda, essa técnica, tem o verbete com este nome, e é essa proposta de usar, né, a veste única, no caso, o branco, a cor branca, né, como uma espécie de, quase de uniforme, né, de criar um estilo, um jeito pessoal. Criar um tipo. Um tipo, né, um estilo pessoal, e pela facilidade, pela praticidade também, que essa veste única proporciona. Havia uma pessoa na televisão que chamava Clodovil, o Clodô. Clodô, sim. Agora, o que se chama? O Clodô, eu conheci bem o Clodô. Ele fazia projeção. Ele encontrou com a mãe dele fora do corpo. Então, eu ia no programa dele e ele falava para mim assim, você criou um tipo. Ele era figurinista, ele entendia de roupa. Assim, você criou um tipo. Aonde você chega, se tiver cuidado, rouba a cena. Então, não fica falando, nem chama o meu povo aí, que está aí, sabe, na audiência, porque senão eu perco o programa. Isso é ele falando sério para mim, fora do programa. E ele era estrela máxima, né? Ele falava que eu criei um tipo, ele tinha razão. Aí eu virei para ele e falei assim, eu criei um tipo, mas estudei isso para fazer isso em Hollywood. Tudo foi estudado. Agora, gente, eu estou querendo mostrar para vocês que acabou de sair aqui as pontuações do CAEC, feita aí pela professora Cristiane, que é o seguinte, são 815 mil artefatos de saber da Holoteca, 90 mil livros e obras escritas, 515 mil recortes de periódico, 693 voluntários residentes aqui em Foz, todos que mudaram a residência para cá, 266 tenepsistas na comunidade. Só aqui tem 266, pensa bem pelo mundo afora. Agora, 155 professores da comunidade, 84 psicólogos, 40 médicos, 36 engenheiros e 30 advogados. Essas são as últimas pontuações que nós temos aqui. Vale a pena pensar nisso. Esses totais, como é que a coisa tem aumentado com o tempo. Agora, eu entrego, então, agora a professora Eliana para vocês. Eliana, aqui no B, eu comecei a ler aqui a fatologia e me chamou a atenção a questão da Inquisição aqui embaixo. Eu queria fazer uma pergunta para você. Se teve muito contrafluxo, muito trabalho, muita dificuldade para redigir esse verbete? Não tive contrafluxo propriamente, mas claro que tem pressão, né? É um tema aí que mexe bastante, a gente faz algumas exumações aí, mas não, né? Eu uso a técnica, Jorge, que eu digo ali na parafatologia, que eu indico, que é EV profilático, né? Ao pesquisar esses temas polêmicos e alguns retrofatos históricos sangrentos, e também o sobrepairamento. Eu já mexi bastante com a questão do catarismo, do estudo, né, desse processo, e eu desenvolvi essa técnica, assim. Eu vejo algumas questões relativas a mim, né, identifico claramente, mas eu consigo sobrepairar. Agora, tem pressão, evoca consciências, enfim, a gente acaba, né, tendo que lidar também com isso, mas vai da tua postura também, né, ao mexer com um tema como esse. Mas foi tranquilo. Eu estou falando até pela sincronicidade. Segunda-feira eu estava no fichamento do Luciclo, me chamou a atenção a pasta da Inquisição. E eu fiz alguns fichamentos lá. E eu vi uma reportagem de uma judia brasileira, não sei se você chegou a ver, uma escritora, que ela pesquisou os efeitos da Inquisição no Brasil, na Torre do Tombo, lá em Portugal. E ela descobriu que vários brasileiros foram levados para lá e foram queimados, né, em 1720, 1730, mas, na verdade, a questão toda era por causa do dinheiro, como você está falando aqui, por causa dos bens, porque os que eram pobres, eles tinham, assim, penalidades mínimas, né, penitência, não sei o quê. Aqueles que tinham dinheiro e tinham grandes riquezas, eles eram levados até Portugal, julgados mesmo pela igreja, confiscava tudo e queimava, para não ficar nenhum problema para trás. Eu achei uma sincronicidade muito grande você estar fazendo esse tema e eu ter lido isso segunda-feira.
A Inquisição em Portugal, na Espanha, nem se fala, mas em Portugal, ela foi bastante forte também. A gente, às vezes, não estuda tanto, né? Não conhece tanto. Eliana, onde é que você vê hoje em dia, assim, vamos supor, esse tipo de perseguição para as ideias novas, assim, mais subliminar, ou então não, mais escancarado? Onde você vê hoje em dia, contemporaneamente, onde está o perigo hoje em dia que você vê isso? Em que área? Pode ser da mídia, do nosso cotidiano? Sim, acho que teve vários momentos. Por exemplo, teve um momento aí que a gente chamou de patrulha ideológica, né, aí na história política, em que havia muita perseguição mesmo, e aí eu falo aqui da fogueira midiática, né, de quem pensava diferente, ou de quem... Ou teve um momento em que, se você não era absolutamente da esquerda, comunista, posicionadíssimo, você, né, levava uma patrulhagem daquela, né? Você era pelego, você era, enfim, todas essas expressões. Teve aí na questão política. Eu acho que a Igreja Católica continua muito ativa ainda, felizmente, no seu processo repressivo, né, de novas ideias, abordagens. É impressionante ainda a irracionalidade em estimular, a indicar aos seus seguidores, aos católicos, que não usem contraceptivos. Até há pouco tempo, que não usassem preservativo, a camisinha, né, que não fizessem planejamento familiar, controle da... Absurdos, né? Assim, que nada perdem para... Gente, para vocês, a melhor coisa dessa heresiologia, quer dizer, a maior besteira que tem aqui, esse aqui é livro daqueles tolicionários que eu falo. São os dicionários de tolice. Esse aqui é um dos livros de tolice. Agora, ele tem uma coisa que raramente a gente vê. Tem aqui um carimbo que eles colocaram em cima, ou é impresso, eu não sei bem, que está assim: preserve sua fonte de conhecimento. Então, tem uma tesoura, e a tesoura está riscada. E tem uma mão escrevendo, a mão está escrita. Então, isso é para a pessoa não cortar e nem escrever nada em cima. Quer dizer, a doutrinação é de tal maneira que não pode fazer pesquisa. Isso é que é a tara. Agora, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Esse livro é de 1980. Agora, dá pena. Eu conheci alguma coisa desse livro, mas eu lembro, ele estava tipo livrinho mesmo, 100 páginas, pequenininho, opúsculo. É um livrinho pequeno. É um opúsculo. Agora, dá pena isso aqui, de tanta tolice que tem nisso aqui. É de morte. Se o senhor for cortar, é uma heresia. Se o for cortar, é uma heresia. Pois é, não, e o problema, não pode escrever nada, não pode riscar, é o que a gente fala, é o contrário, é isso que precisa para a pessoa pesquisar. Eu queria também, nessa linha de raciocínio, perguntar para o professor Valdo, na tertúlia que o Loche apresentou sobre aportes, o senhor mencionou a questão da consciência livre, e aí eu queria aprofundar ou lhe perguntar um pouquinho mais sobre, no momento em que a gente faz uma inferência e se desconecta completamente da forma, então eu não tenho mais forma e desaparecem todos os meus referenciais de forma. Eu não tenho mais família como eu conheço, as palavras como eu conheço, a comunicação como eu conheço. Oi? Sim, tudo amplia, mas... Fazer assistência com as formas existentes. Sim, tudo amplia, mas o que ficaria realmente para a consciência? Dentro aí dessa linha de saber, a sabedoria? Discernir as coisas, saber tudo o que quer que se passe. Conhecer. É a pogmatia máxima. E aí, o que... a cognição magna, maior, como é? Que ultrapassa tudo que a gente pensa. Sim. Por exemplo, uma inteligência superior a tudo que você já pensou de inteligência. É isso. Pois é, essa cognição, o quanto eu gravo, ou o quanto a crença se transforma em cognição, ou vice-versa, o quanto eu gravo essa cognição e o quanto Aqui, fixa no meu, talvez você possa entender, meu mental o seguinte, soma por isso. exemplo, vamos entender. O ser humano, até o pré-serenão, ele ainda é muito crente. Ele ainda dá muito valor para a crença. Aí que eu queria chegar. Então, ele admite uma coisa, veja bem, sem ter feito a experiência. Isso é que é a crença. Agora, admitir pela experiência é que é o saber, é a sabedoria, é a cognição. Eu sei porque eu experimentei. Aí que eu queria chegar. Vivenciei. É isso. Então, o problema todo é o seguinte: não vivenciar e vivenciar. Sim. A evolução é isso.
O negócio nosso é chegar nisso, ficar só na vivência. Então, por exemplo, a gente não deve admitir, é o princípio da descrença. Sim. Não admite nada que a gente fala, nem que a gente escreva. Observa aquilo, mas faça a sua experiência. E só admita se você for vivenciar aquilo. Aí sim, aí você admite aquilo que você vivenciou. Exatamente. Agora, esse negócio de falar, eu creio, eu acredito, isso tudo está tudo errado. Né? Sim. A própria modo de falar, eu creio, eu acredito, o cientista gosta de falar. Não, eu acredito que isso está errado também. Porque... Ele deve falar, eu admito porque eu experimentei. Aí está tudo bem. Então, se a gente parte do princípio da cognição que a Rosa trouxe lá, se o senhor traz aqui a nossa experiência, o que nós não experienciamos, até então ele passa de uma certa forma, ele é uma crença, porque a gente infere a partir de uma informação recebida. Está faltando desconfiômetro. Sim. Está faltando mancômetro. Não tem. Então, o processo é vivencial. Sim. Agora, é a vivência também que dá o problema de você só falar depois que você fez. Sim. A verbação. Então, a verbaciologia é básica também na vida. Por isso a consciência livre é tão difícil, né? Porque a gente vivencia as formas, o nosso referencial é todo baseado em formas. Disso, por que é? Eu acho, por exemplo, que o processo da dromomania, até um certo ponto a pessoa precisa disso, que ela tem que vivenciar muitos lugares, muitos ambientes diferentes para ela dominar o processo da vida. Senão ela não vai ter. Por conta de expandir os referenciais de cultura. Há um processo de viajar, a viajologia, que eu acho inevitável. Sim. Agora, a pessoa não pode ficar só com isso. Então, vamos entender que para a pessoa alcançar um nível de cognição adequada, razoável, exige muito. A vida não é fácil. Tem que vivenciar. Agora, a conclusão que eu chego é o seguinte. Nós temos a serialidade existencial. Você tem muitas vidas, várias vidas. Mas você chega aqui, você esquece das outras vidas, não adiantou nada. Então, a coisa mais séria que tem na cognição, a meu ver, depois de você entender as coisas, é você ter a retrocognição sobre as coisas. Para você emendar o seu passado com o presente, porque senão não adianta. Uma pessoa, por exemplo, então eu acho o seguinte, existem dois tipos de pessoa. A pessoa que vive o presente só, e aquela pessoa que já vive o presente sabendo do passado dela, que é raridade, é uma exceção na humanidade. Então, a retrocognição, eu acho que não pode haver evolução maior sem a pessoa saber o que aconteceu com ela traz anteontem milenar. Quer dizer, há milênios aí para trás. Ela tem que saber, senão não adianta nada.